Paulo aos Romanos, versículos 21 a 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Capítulo 5, versículos 8 a 11. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Podem sentar. Para um pouco e pensa, quantas religiões você conhece? Tenta lembrar quantas religiões você conhece ou já ouviu falar. Olha, pelo mundo todo, quantas religiões, não é? No Brasil mesmo, aqui no nosso país, quantas religiões existem. E quase todas essas religiões adoram ídolos ou adoram elementos da natureza, ou as duas coisas. E Paulo aqui, a palavra de Deus aqui, por meio do apóstolo Paulo, está falando a respeito disso. E ele está se dirigindo, ele está falando a respeito dos pagãos da sua época, uma forma de religião que eles receberam dos gregos e que enaltecia o ser humano. Os deuses deles eram, assim, elementos da natureza que eles adoravam e davam forma humana. A Bíblia afirma que nós fomos criados, nós, seres humanos,
Fomos criados originalmente à imagem e semelhança de Deus. Aí o homem pecou, se afastou de Deus. O que fez? Começou a criar deuses, começou a fabricar deuses, à sua própria imagem. Todos aqueles deuses que eles adoravam tinham o caráter falho, tinham um caráter, todos eles, semelhante ao caráter falho do ser humano. Eram pecadores aqueles deuses, como o ser humano também é. E se nós formos olhar nas outras religiões da atualidade também, os seus deuses, eles também apresentam os mesmos defeitos do ser humano. E hoje também, o homem se diz hoje muito esclarecido, mas continua um fabricante de deuses. O ser humano hoje adora a si mesmo. E a sua religião é a satisfação pessoal. Que é isso, pastor? Eu sou adepto de tal religião, frequento tal templo e tal, mas para pensar. O que ou quem que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Não é você mesmo? Você não está vivendo para a sua satisfação pessoal? Você não está voltando a sua existência todinha para satisfazer a si próprio? O seu ídolo, o Deus que você fabrica é você mesmo. E a sua religião é satisfazer a você mesmo. E o apóstolo Paulo fala que o ser humano procede assim, porque, embora conheça Deus, o apóstolo Paulo fala aqui que os seres humanos são indesculpáveis, porque Deus se manifesta, Deus se revela até mesmo por meio da natureza, até mesmo por meio da criação. Ele é o autor da vida e ele é quem mantém a vida. Mas o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21, que mesmo assim, os homens não quiseram o quê? Versículo 21. Não quiseram dar glórias a Deus, não o glorificaram como Deus, não reconheceram os atributos de Deus, não quiseram nem mesmo que ele fosse o seu Deus. Os seres humanos quiseram tirar Deus da sua vida. E por isso tornaram-se fabricantes de deuses. Se afastaram de Deus e começaram a querer criar substitutos para Deus à sua própria imagem. Porque, no fim das contas, o ser humano coloca no lugar de Deus, como eu falei, a si próprio. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que o próprio ser humano fica entregue a si mesmo, né? Em vez de depender de Deus, fica entregue a si mesmo, como Paulo fala aqui no versículo 24. E aí o ser humano entregue a si mesmo, afastado de Deus, entregue a si mesmo, sua situação não é nada boa, ele tira o freio de mão e vai embora no pecado. Ele está entregue a si mesmo e, ainda pior, aqui no versículo 18 diz que o ser humano está condenado. Versículo 18 diz assim: do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. É essa a consequência. A ira de Deus. Ira aqui significa a justa indignação de Deus em relação ao pecado.
e, consequentemente, a justa sentença de Deus para o pecado. A palavra de Deus diz que, por causa do nosso pecado, todos nós estamos separados de Deus e condenados. É esse o resultado do ser humano não querer glorificar a Deus, não querer submeter-se a Deus. Isso se chama pecado. É essa a consequência do pecado. Como é que vamos mudar essa situação? Como é que alguém pode reverter essa situação? Como é que alguém pode fazer o caminho de volta para Deus? Em primeiro lugar, preciso aceitar a verdade revelada por Deus. O ser humano se afastou de Deus por causa do pecado, não quis abandonar o seu pecado, quis criar substitutos para Deus. Ele também deixou de lado a verdade de Deus. Ser humano que prefere o pecado, diz aqui o versículo 22, torna-se louco. Louco aqui no sentido de sem discernimento. Está se achando muito sábio, mas na realidade não sabe de nada. É isso que diz o versículo 22. Né? Faz um bocado de elucubrações filosóficas para tirar Deus da sua vida. Mas na realidade uma pessoa estulta, sem discernimento, sem nenhum bom senso. Salmo 14 diz, um de seus versículos diz assim: diz o louco em seu coração, não há Deus. É loucura rejeitar a verdade. É loucura rejeitar a verdadeira sabedoria de Deus. Versículo 22, a palavra de Deus diz que nisso eles mudaram a glória de Deus e passaram a adorar a obra de Deus e não o Deus Criador. Porque rejeitaram a verdade de Deus, que Ele revelou já na criação, e que depois Ele revelou em Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem. E Jesus Cristo, Deus que se fez homem, se apresentou como essa encarnação da verdade, que só Deus pode revelar. Tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou, revelou a verdade, revelou Deus para nós. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou de si próprio: eu sou o caminho, que mais? A verdade e a vida. E aí ele conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem despreza, quem rejeita a verdade de Deus revelada em Cristo, está rejeitando o próprio Deus. Está cometendo a maior loucura, o maior desatino que alguém pode cometer. É interessante que nessa loucura, nessa falsa sabedoria, julgando-se sábios, os homens inventaram aí uma pseudociência, uma falsa ciência, tentando eliminar Deus, não é? E muita gente que quer eliminar Deus da sua vida vai atrás da falsa ciência. É a falsa sabedoria para o homem tentar anestesiar a sua consciência e continuar com os seus deuses, com os seus ídolos, continuar, na realidade,
consigo próprio, sendo o seu próprio Deus. E John Stott, por isso, afirmou que a incredulidade não é um problema intelectual, é um problema moral. Há muitas pessoas que já entenderam tudo, mas ficam procurando essa estultícia, essa falsa sabedoria, para continuar acomodado ao seu próprio pecado, continuar na sua rebelião contra Deus, continuar fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Mas, meus queridos, a verdadeira sabedoria aponta para Deus. Grandes cientistas eram servos de Deus, eram tementes a Deus. Eu poderia dar uma lista enorme. Eu li, muitos anos atrás, um livro, o título desse livro era A Ciência Retorna a Deus. E alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu li um livro também muito bom chamado Mostre-me Deus. E esse livro, ele mostrava várias evidências na genética, na astronomia, que há o Criador. Existe o Criador. E no final ele mostrava, olha, a palavra de Deus é o Criador que se revelou a nós. Olha, meu querido, você precisa crer na verdade. Você precisa crer na revelação de Deus, que há o grande Criador, e mais do que isso, o grande Criador se revelou a nós. E o ápice da sua revelação é o Senhor Jesus Cristo. E o que ele disse a respeito dele, a respeito de Deus, a nosso respeito, é verdade, porque Jesus ressuscitou. Ah, pastor, eu não acredito na ressurreição de Jesus. Olha, meu querido, com todo respeito, é um grande problema seu, porque isso não vai anular, isso não anula o fato de que ele ressuscitou. Eu não creio, né? Você está na minha frente, eu digo assim, eu não creio que você existe. Isso faz você evaporar, deixar de existir? Não, você vai continuar existindo. Apesar de eu dizer, eu não creio que você existe, o fato de você dizer assim, eu não creio que Cristo ressuscitou, isso não anula a ressurreição dele. E olha, tanto ressuscitou que causou esse impacto tão grande na história, dividir a história em antes e depois de Cristo. Porque ele de fato ressuscitou, porque ele de fato é Deus. E tudo o que ele fez e falou é verdade, é revelação de Deus para nós. Não rejeita a verdade, não, meu querido. Se você tem dúvidas sinceras, peça a Deus as respostas. Ele vai dar as respostas, se suas dúvidas são sinceras. E Ele vai lhe mostrar na palavra de Deus. Não cometa a loucura de transformar a verdade de Deus na mentira dos homens. Creia na palavra de Deus, creia na revelação de Deus. A segunda coisa, meu querido, aceite, permita que Deus atue na sua vida e se arrependa do seu pecado. Olha aqui o que diz o versículo 24. Por isso Deus os entregou nas suas concupiscências de seus corações, a imundícia, a sujeira moral,
para serem os seus corpos desonrados entre si. Deus se retirou das vidas de quem procede dessa forma, um adorador de si mesmo, que vive para satisfazer a si próprio. Deus se retira. É isso que você quer? É como se Deus estivesse dizendo, é isso que você quer? É escolha sua. Então Deus se retira da vida dessas pessoas, Deus fica de fora, porque a pessoa assim escolheu. E aí a pessoa vai de mal a pior. Lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais. Então, meu querido, você quer reverter? Quer que Deus reverta essa situação? Você quer, de fato, dar a glória a Deus, que só é devida a Deus? Ter o perdão de Deus? Você precisa arrepender-se do seu pecado e dizer para Deus: ó Deus, eu permito que você atue na minha vida. Eu estou realmente arrependido dos meus pecados. Eu quero abandonar tudo isso aí que eu sei que não lhe agrada. Eu quero abandonar essa idolatria do meu ego. Eu quero que no lugar do meu ego, no trono do meu coração, o Senhor esteja. Eu estou arrependido de meus pecados. Eu quero que, de fato, você atue, o Senhor atue na minha vida. E, por fim, meu querido, você precisa aceitar o amor de Deus, o perdão que Cristo lhe oferece. Vamos agora novamente ao último texto que nós lemos, que é o capítulo 5, versículos 8 a 11. Olha aí o versículo 6. Diz que mesmo nós sendo pecadores, Deus continuou nos amando. Eu não entendo esse versículo, não entendo. Porque para que Deus ia nos amar sendo nós pecadores? Para que Deus nos ama? Por que Deus nos ama? Tendo nós esse tipo de atitude de não dar glórias a Ele, de querer viver para nós próprios e não para Ele, sendo nós pecadores, Ele nos amar, sinceramente, eu não entendo por quê. Mas eu não preciso saber o porquê. O que importa é que Ele nos ama. E eu aceito, claro, esse amor dEle. E você precisa também aceitar esse amor de Deus. Deus nos ama tanto que, mesmo sendo nós pecadores, Ele nos ama. E o versículo aqui diz que Ele enviou Cristo, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor de Deus por nós, que Ele nos ama de fato. E Ele está ansioso que nós façamos o caminho de volta. E Ele aqui deixa muito claro que Ele fez o que era necessário para nós fazermos esse caminho de volta. O versículo 9 diz que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo e pelo sacrifício de Cristo nós somos salvos da ira. Já explicamos o que é a ira de Deus, já vimos lá em Romanos 1 que os seres humanos estão condenados por essa ira de Deus, mas em Jesus Cristo nós somos salvos da ira de Deus, perdoados de nossos pecados, portanto. Você precisa aceitar esse perdão de Jesus, que só Ele pode dar. Todos nós somos pecadores, todos precisam descer do seu pedestal moral em que nós nos colocamos, né?
reconhecer o seu pecado, que precisa desse perdão de Jesus para ser salvo da ira, da condenação por causa do seu pecado. Olha, se você pudesse dar um jeito sozinho na sua situação, para que Jesus teria vindo? Para que ele teria sofrido lá na cruz? Não precisava. Ele veio, ele fez isso porque é a única maneira. Você precisa aceitar o perdão de Jesus. Por meio da cruz, Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Nós que nos afastamos de Deus, Jesus Cristo morreu lá na cruz para perdoar os pecados, nos reconciliar com Deus. Olha aí o versículo 10 também, o início diz: porque nós, quando éramos inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho. Versículo 11 também, o final diz: por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos o quê? Recebido a reconciliação. Então Deus nos ama tanto, queridos, que Ele providenciou o meio. Jesus Cristo lá na cruz sofrendo o castigo pelos nossos pecados, para nós termos perdão, para nós termos reconciliação. Agora, volto a dizer, depende de você. Deus te ama, Deus quer fazer isso por você, mas você precisa decidir ser um fabricante, parar, né? Você precisa decidir parar de ser um fabricante de deuses. Você precisa parar de seguir religiões lá que não levam a lugar nenhum. Adorar coisas erradas. Adorar entes errados. Adorar a si próprio, porque no final está adorando, cultuando a si mesmo, porque não quer se curvar diante do único Deus. Precisa parar com isso, precisa fazer essa escolha, precisa tomar essa atitude, precisa se humilhar diante de Deus, aceitar o perdão que só Jesus pode te dar. Toma essa decisão ainda hoje. Melhor decisão que você pode tomar, e só você pode tomar, ninguém pode tomar por você. Seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, ninguém pode tomar essa decisão por você, só você pode tomar. Tome hoje essa decisão, torne-se amigo de Deus, reconcilie-se com Deus, por meio de Jesus Cristo. Minha esperança está no Senhor.